Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo. E olhando hoje como está o movimento do preço do Bitcoin, eu quero mostrar para vocês o quão perigoso é o cenário atual, pois estamos com falsas altas surgindo agora no período da ejaculação precoce, com bastante volatilidade, bastante volume subindo bastante, e com bastante também interesse no mercado de opções e no mercado de alavancagem. E eu fiz esse gráfico aqui, ó, baseado em experiências pessoais, tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem a seguinte situação. Eu vou tirar esse monte de ruído aqui, esse monte de desenho muito louco, né? Eu vou deixar só o VPVR e eu vou deixar o gráfico da média 8 semanal, que é essa onda, que é essa barra azul aqui que vocês estão enxergando, tá? Que é a média 8 semanal. Muito bem, nós temos então o seguinte, recentemente, agora durante essa semana, nós temos o gráfico de 4 horas, tá? Uma evolução do seguinte, na minha opinião, tá? O preço ele saiu de um caixote lateral, onde o Smart Money estava controlando essa região, tá? Isso é bem comum acontecer quando o mercado, depois de um longo período de queda forte, ele dá uma segurada, uma controlada nos ânimos e o Smart Money assume o controle do mercado. Ele simplesmente dita qual os lados em que vão ser liquidados. A gente vem tendo um aumento de volume no gráfico aí que eu vou mostrar depois para vocês, que infelizmente está no Brave, e no Brave eu não tenho autorização para compartilhar ainda a tela, depois eu vou mudar essa configuração. E nós temos, basicamente, um cenário de manipulação, tá? Então eu sei que muita gente se empolgou com essa alta atual, eu vou mostrar para vocês depois as altas aí também da Cardano e de várias outras altcoins, vocês vão ver que o gráfico está o mesmo, tá? Ele está no mesmo, está desenhado da mesma forma o price action, né? E eu acredito ainda que nós vamos ter um pouquinho mais de alta no Bitcoin até bater ali entre os 34 e 35 mil dólares ou 38 mil dólares aqui, tá? Então acho que nós podemos ter uma pequena alta ainda ao longo desse mês. Acho que esse é um mês em que vai mostrar bastante manipulação de preço. Nós temos basicamente o preço saindo do caixote para baixo, vindo liquidar os apostadores de baixa, aliás, vindo para liquidar os apostadores de baixa. Então, oriento fortemente a ninguém operar na alavancagem nesse período, tá? Ou ficar bastante atento, pois é um período onde não sabemos até onde essa alta de curto prazo vai alcançar. E no gráfico de 1 hora aqui, eu quero ver se ele consegue manter a estrutura de alta, então, por algumas horas a mais, tá? Então, tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que nós temos a alta, lateralidade e uma nova alta pela frente, tá? No curtíssimo prazo. Então, ao longo dessa semana ainda, espero que ele lateralize, mantenha essa lateralidade e na próxima semana até produza um pouquinho mais de alta, batendo talvez os 35 mil dólares, ou talvez até superando os 35 mil dólares, batendo talvez 36, meio que completando esse movimento de alta no gráfico de 1 hora, tá? Depois, avalio que nós vamos ter dificuldades de passar essa resistência. Essa é uma região que tem bastante resistência, não só da média de 8, então a média de 8 dentro de uma tendência de baixa, ela age para mim como a principal resistência, mas também nós temos outras médias aí e diversas resistências pela frente, tá? Então, olhando assim numa questão mais otimista, tá? Levando em consideração que esse mês poderia ser um mês de alta, eu não vejo o preço, por exemplo, ultrapassar os 40 mil dólares. Então, eu acho que suportes ou tendências de alta somente se o BTC rompesse os 40 mil dólares. Porque ele sim, ele poderia bater os 35, 34, até os 40 mil, mas eu acho improvável ele ultrapassar essa região dos 40 mil dólares, tá? Antes de testar esse fundo novamente. Então, eu acredito que o Bitcoin, no futuro próximo,
tá? Seja daqui ainda esse mês ou no mês que vem, eu acredito que ele vai testar esse suporte que não foi testado ainda nenhuma vez, tá? Foi testado somente essa vez, nos 25 mil dólares, mas ainda avalio que, mesmo que nós tenhamos esse respiro de alta ao longo desse mês, a gente vai voltar a cair até esse patamar para liquidar os apostadores de alta, tá? Eu acho que com o tempo, com o passar dos dias, com essa acumulação lateral e com um aumento, uma alta, né, a expectativa de o S&P 500 formar um pivô de alta, porque, vamos ser bem sinceros, essa alta que a gente está vendo agora no Bitcoin e nas altcoins é uma expectativa dos investidores do mercado volátil, ou dos mercados voláteis, estarem achando que o fundo já chegou e que agora nós temos um pivô de alta, ou que está surgindo um pivô de alta no S&P 500 e na Nasdaq, entre outros mercados. Mas, a bem da verdade, é que a gente está por um processo de apertamento quantitativo, onde o Federal Reserve, que ficou comprando bonds durante os últimos 2 anos, né? O Federal Reserve, em 2019, no segundo semestre de 2019, ele chegou a fazer um apertamento quantitativo que durou 2 meses, e depois, logo depois, na entrada de 2020, nós tivemos o Covid, que obrigou eles a trocar a estratégia de redução de estímulo ou de capital nos mercados, e colocou o afrouxamento quantitativo, que foi, na verdade, comprar bonds de um monte de porcaria, de um monte de empresa falida, e comprar também dívida pública americana, tá? E agora eles vão vender parte desses bonds, drenando liquidez do mercado e deixando os mercados voláteis um pouco mais arriscados, e deixando os mercados de renda fixa, principalmente aqueles ligados a tesouro ou à venda de dívida governamental, mais propícios para esses investidores migrarem. Então, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora o apertamento quantitativo, tá? Muito bem. Então, nós temos o seguinte, né? Nós temos, basicamente, na minha opinião, o preço não vai superar a média 8 semanal. Nós vamos bater nessa resistência que está aqui em cima. Acredito eu que essa resistência aqui em cima, até os 34, 35 mil dólares, será a principal resistência do Bitcoin no curto prazo, quiçá se a gente conseguir romper essa região, mas isso seria num curtíssimo prazo, então ao longo de umas 3 semanas, o preço poderia ficar trabalhando por um tempo em lateralidade. Mas o fato que me incomoda mais é a existência desse fundo não retestado dentro de um período de apertamento quantitativo, tá? Então, eu acho que o preço vai lateralizar, vai romper ainda um pouquinho mais para cima, 34 mil, e depois vai cair de volta tudo isso aqui, levando também várias altcoins a derreterem de preço, tá? Então, nós temos, basicamente, pessoal, o que me incomoda bastante é justamente isso daqui, o apertamento quantitativo, que a gente não sabe como o mercado como ele vai reagir a essa condição de apertamento quantitativo, tá? Onde o Federal Reserve agora começa a drenar liquidez dos mercados através da venda dos bonds, da venda de dívida pública americana. Nós temos, então, um enxugamento ou uma tentativa de uma curva, né, do balanço do Federal Reserve, que adicionou em 9 trilhões de dólares, 9 trilhões de dólares na economia nos últimos 2 anos, e agora nós batemos o que parece ser um pequeno topo. Prestem bastante atenção sobre isso daqui, tá? Então, isso aqui é o novo capital que nós temos no mercado em aberto, né? E agora a tendência é, com a medida de elevação da taxa de juros mais o apertamento quantitativo, nós temos basicamente a possibilidade de ver esse balanço patrimonial cair bastante ao longo do tempo, até o final de 2023. E aí a grande dúvida que vai ficar, que eu até deixo para vocês, eu quero que vocês comentem aí, tá? Eu quero saber, até final de 2023, vocês acreditam que a redução do balanço patrimonial do Fed vai interferir no mercado volátil e a gente vai poder ver Bitcoin, por exemplo, a 14 mil dólares ou a 10 mil dólares?
Cara, eu suspeito que eu nunca, assim, no mercado, ninguém vai conseguir te dizer com precisão, nenhum economista vai te dizer com precisão o que vai acontecer. E ninguém vai te dizer, por exemplo, qual vai ser o resultado desse apertamento quantitativo. Mas isso é uma das várias medidas que o Fed tem para tentar controlar a inflação. E a gente tem como resultado, eu acho que o preço a ser pago vai ser justamente esses 2 anos de alta que nós tivemos uma alta muito exponencial nos mercados de ações e mercados voláteis no geral, nos últimos 2 anos, muito por conta do afrouxamento do Federal Reserve, então o afrouxamento quantitativo, que aconteceu entre 2020 e 2021, justamente para compensar os danos econômicos que o Covid e a paralisação de diversos países, né, através de fazer os trabalhadores pararem por 15 dias ou até mais, períodos mais prolongados, como ali na China, que agora voltou a ter de novo um impacto do Covid, e eles obrigaram vários trabalhadores a ficarem em quarentena forçada, né? Então a gente tem basicamente esse impacto ainda, a gente não viu o que vai acontecer, porque o apertamento quantitativo último que teve foi em final de 2019. E em final de 2019 nós tivemos, se eu não me engano, uma queda de um semestre no Bitcoin, tá? Então não significa que isso vai acontecer agora, mas a última vez em que tivemos apertamento quantitativo foi justamente durante esse período todo aqui, tá? Antes do Covidão. Setembro e novembro, se eu não me engano, que a gente teve o apertamento quantitativo provocado pelo Fed, e aí a gente teve queda no Bitcoin, né? Nós tivemos uma queda, nós tivemos aqui uma busca de liquidez bilateral também, aquilo que eu falo para vocês, né? Que as pessoas duvidam, quando o mercado ele está em queda, as pessoas ficam procurando urgentemente comprar fundo. E aí a galera começa a comprar achando que é o novo fundo histórico do ativo, como aconteceu aqui. Então, nós temos o controle do smart money aqui, o preço sai para um lado, ele vai para um lado, liquida os apostadores de baixa e depois ele vem e liquida os apostadores de alta, né? Então, nós temos geralmente esse comportamento, e isso é um padrão que você nunca pode esquecer, você nunca pode duvidar desse padrão, tá?